Olá pessoal, hoje aqui no canal Quitutes e Petiscos vamos fazer um enroladinho de salsicha. É um salgado muito gostoso, muito fácil de fazer e um ótimo lanche. Aproveite e fique comigo até o final do vídeo para não perder nenhuma dica e sem mais demora vamos para o preparo. Então nós vamos começar pela massa do nosso enroladinho de salsicha. Para essa massa eu vou usar num bowl 300 ml de leite morno, 2 colheres e meia de açúcar, 2 colheres e meia de sopa de açúcar. Vamos misturando já para começar a diluir o açúcar aqui no leite. Vamos colocar um sachê de 10 gramas de fermento biológico seco e sempre misturando para hidratar o fermento e agregando os ingredientes. Vamos colocar aqui também um ovo inteiro, 80 gramas de margarina derretida. Eu derreti ela no micro-ondas. E aqui a gente vai pegar uma colher de chá de sal e vai misturar aqui na farinha. A gente mistura na farinha o sal para não interferir na fermentação do fermento. E agora aos poucos a gente vai colocar 550 gramas de farinha de trigo sem fermento. Nós vamos colocar aos poucos para ver até quanto precisa para dar o ponto. Se vai usar as 550 ou um pouco menos, às vezes um pouco mais. Então vamos colocando de pouco. E também porque fica muito mais fácil da gente agregar a farinha nos ingredientes. Aqui ainda estou colocando a farinha de trigo mexendo com a espátula. No momento que ela ficar pesada, eu vou colocar ela na bancada para dar o ponto. Vou colocar um pouco de farinha de trigo na bancada e vou colocar a nossa massa aqui. E aqui a gente vai dar o ponto e vai sovar por 10 minutos essa massa. A gente deixa sempre um pouco de farinha reservada aqui, porque se for necessário, a gente coloca até dar o ponto. O ponto é não grudar mais na mão e nem na bancada. Primeiro eu estou dando o ponto na massa. Ainda está um pouco grudando e ela tem que ficar soltinha. Ela não pode grudar na mão e nem na bancada. Então agora aqui, ó, vou começar a sovar ela por 10 minutos. Sovar, a gente rasga a massa para lá, volta. Ó, esse é o movimento de sova dela. E se for necessário, coloca um pouco mais de farinha aqui. Ela não pode estar grudando, mas já vai sovando. Então vou sovar ela e depois volto mostrando como fica a massa depois de sovada. Depois de sovada por 10 minutos, nossa massa ficou assim, ó, bem macia, não gruda. Ó, uma ótima massa. Então agora eu vou deixar ela crescer, dobrar de volume por uns 40 minutos. Vou colocar aqui num bowl, cobrir com um plástico filme e volto para nós continuarmos a nossa receita de enroladinhos de salsicha. Depois de fermentada a nossa massa por 40 minutos, ficou assim, ó. A massa mais do que dobrou de volume. Então agora eu vou colocar aqui na bancada e vamos dividir ela em porções iguais. Então eu vou dividir ela aqui em 10 porções. O peso total dessa massa aqui deu 1,130 kg. Então vamos fazer porções de 110 gramas e vamos fazer 10 salgados. Nossa massa já foi dividida em pedaços iguais de 110 gramas e agora eu estou boleando elas para depois a gente modelar o nosso salgado. Isso aqui é para facilitar a hora que a gente for abrir com o rolo. Então agora é assim, eu tenho 10 salsichas, que é o nosso recheio do nosso enroladinho de salsicha. Então aqui a gente tem que cortar ela no meio e depois corta novamente no meio, fazendo 4 pedaços de uma salsicha. E assim, ó, a gente vai fazer com todas elas.
Primeiro a gente faz isso, para depois montar os nossos enroladinhos. Eu só passei uma água fervendo aqui, não deixei ficar cozinhando não, só dei uma ferventada nela, para tirar um pouco da tinta dela e pronto. E fica assim, ó, nossa salsicha picada. E agora a gente vai montar o nosso salgado. A gente vai pegar cada bolinha daquela que foi feita e a gente vai abrir ela de comprido. Vai abrir ela assim, ó, de comprido, no comprimento. Depois que abriu a massa aqui de comprido, a gente vai fazer o seguinte: vamos enrolar essa massa que nem um rocambolezinho. Ó, vamos enrolar ela e vamos prender as pontinhas aqui, ó. E depois vamos esticando ela, enrolando ela aqui na bancada e esticando, para ela ficar bem comprida. Vai ficar um rolinho bem comprido. Vamos enrolando e levando para as pontas, assim, para ela esticar. E aí a gente vai fazer o seguinte: a gente vai pegar uma salsicha e vai abraçar aqui e vamos prender ela aqui com a massa. Agora a gente pega novamente outra salsicha, põe outra salsicha aqui e prende novamente com a massa, abraça ele aqui, olha lá, prende bem, mais uma aqui, um pedacinho da salsicha e passa por baixo. E a gente prende aqui novamente. E mais uma aqui. São 4 pedacinhos de salsicha preso aqui nesse rolinho. Olha, prende bem a pontinha. E aí a gente coloca numa forma untada e enfarinhada. Vamos levar esse que está pronto aqui para essa forma. Vamos colocar aqui, ó, dar uma ajeitadinha e vamos deixar ele aqui, enquanto a gente faz outro. Então aqui eu vou fazer os meus, todos agora, e volto com vocês mostrando depois deles todos modelados. Bom, depois de modelado nossos salgados aqui, nossos enroladinhos de salsicha, ficou assim, deixei crescer por uns 10 minutos e agora eu vou pincelar com uma gema de ovo e umas 2 colheres de leite. Bati bem. E agora eu vou passar em todos eles e vou levar ao forno pré-aquecido a 180 graus por mais ou menos 15 a 20 minutos. Assim ficou o nosso salgado enroladinho de salsicha depois de assado. Ficou douradinho, muito gostoso, bem macio. Espero que vocês tenham gostado da receita. Muito obrigada para vocês que ficaram até aqui comigo. Se não for inscrito no canal, se inscreva. Deixa seu like, faça o seu comentário e muito obrigado e até o próximo vídeo.